Ramon, como iniciar minha introdução quando der o famoso branco? Lauan, quando der esse famoso branco, que é algo muito normal, até porque você vai estar nervoso na hora do Enem, você não sabe o tema que vai cair e quando ele aparece você leva aquele choque. O que orienta você quando der o famoso branco? Você vai pegar na folha de rascunho e vai colocar o tema, por exemplo, corrupção. E aí você vai buscar mecanismos para falar sobre a corrupção. Então, por exemplo, qual é o percurso histórico que houve o maior índice de corrupção no Brasil? Quem é a pessoa no Brasil que mais cometeu corrupção? Ou quem é a pessoa no Brasil que mais defende o não ato da corrupção? Então, você vai tentar puxar eixos no seu rascunho que faça você mergulhar no assunto. Então, por exemplo, você achou a pessoa que é contra a corrupção. E você pode começar, segundo fulano de tal, que é um defensor da justiça, parará pererê. Ou, no século X, em que teve o maior índice de corrupção no Brasil, o povo viveu parará pererê. Então, ou seja, você vai tentar achar um eixo que vai ter conexão com o tema e aí começar o seu texto. Eu tenho certeza que o branco vai sumir. Professor, como devo estruturar minha argumentação? Pois bem, Felipe, esta é a parte que quando eu estou em sala de aula, eu dou uma ênfase muito grande. Por quê? O texto é dissertativo argumentativo. O Enem, ele quer saber se você tem poder de argumentação para confirmar a tese que você colocou no texto. Então, como estruturar? O ideal, o meu conselho a você e a todos os alunos é o seguinte: o desenvolvimento, a sua estratégia argumentativa tem que estar pautada em alguma coisa, alguma voz de autoridade, em alguma exemplificação, em algum dado estatístico, em alguma coisa que fortaleça o seu pensamento. Resumindo, quando você for fazer o desenvolvimento e você for argumentar, defender uma tese, eu peço que você pegue um dado estatístico, um percurso histórico, uma voz de autoridade, uma frase filosófica, no mínimo que você tenha 4 áreas do conhecimento diferentes no seu desenvolvimento. Essa estrutura da argumentação é essencial, beleza? Ramon, devo usar título na redação do Enem? Beatriz, preste atenção. Essa pergunta sua é muito interessante. Muitos alunos ficam com esta dúvida. Na pauta de correção do Enem, não há nenhum critério que envolva a colocação ou não do título. Não há nenhum mecanismo de correção sobre este tópico. Então, se você colocar, você não vai ganhar ponto por isso. Se você deixar de colocar, você não vai perder ponto por isso. Então, preste atenção, é algo facultativo. E este facultativo não interfere em nada na sua correção. Não há nenhum critério para ele. Então, não há critério de pontuação para o título. Você pode usar ou não, porque ele não vai valer ponto. Agora, como professor de língua portuguesa e professor de redação, eu oriento você a colocar, porque é o início, é o chamariz do texto. Então, é como se você vê uma pessoa andando sem cabeça. Não tem como, essa realidade é surreal. Então, um texto sem título, para professores de língua portuguesa, não é uma coisa adequada. Como professor, eu te oriento. Segundo o Enem, tanto faz. Professor, posso usar dados estatísticos no meu texto? Ravine, com toda certeza, usar dado estatístico no seu texto é um campo do conhecimento, fortalece a sua argumentação. E eu quero até te dar uma dica. Caso caia um dado estatístico nos textos motivadores, não é bom que você copie, não é legal que você copie exatamente como está no texto. O que você pode fazer? Se lá está assim, 30% das mulheres diariamente sofrem agressão verbal. Um exemplo, você não vai copiar 30%, você vai colocar assim, de cada 10 mulheres, 3 sofrem agressão verbal no dia a dia. Ou você vai jogar o contrário, 70% das mulheres não sofrem agressão verbal no dia a dia. Eu estou dando um dado aqui, só para poder ilustrar minha resposta. Mas eu quero que você entenda, não pode copiar o dado do texto, você pode parafrasear o dado do texto, falar de uma outra forma. Agora, se você tem um dado estatístico por leitura, por conhecimento de mundo, deve usar. E isso é importantíssimo, tanto que está no manual de redação do INEP, ou seja, uma orientação do próprio INEP para o uso de dado estatístico, porque fortalece o seu pensamento. Professor, contextos históricos e frases filosóficas, elas impulsionam o meu texto? Ótimo, Matheus. Essa pergunta é muito pertinente. Preste atenção. Você está diante de um texto dissertativo argumentativo. O Enem quer que você prove o pensamento que você tem. E se você ficar só na sua voz, este pensamento não vai ser
provado para o corretor, pois vai ser fraca a sua argumentação. Então, o contexto histórico, a frase filosófica, o dado estatístico, a comprovação, a comparação, voz de autoridade, são estratégias argumentativas que inclusive está na cartilha do manual do aluno, do INEP, e que eles orientam ao aluno agregar essas áreas do conhecimento para que o argumento fique mais forte. Então, é óbvio e vai impulsionar muito o seu texto se você colocar contexto histórico, frase filosófica e qualquer outra estratégia argumentativa, beleza? Vale a pena fazer esse esforço para ter isso no texto. Professor, por que não devo usar a primeira pessoa na redação do Enem? Pois bem, Lucas, isso também é uma dúvida muito pertinente dos alunos. O que eu oriento a você? O texto dissertativo argumentativo é um texto que requer a sua opinião. Se é dissertativo argumentativo, ele quer que você fale sobre um assunto. Então você colocar o eu é algo totalmente desnecessário, seria uma redundância, porque ele já está pedindo a sua opinião. Então não necessita se falar, eu penso que o Brasil precisa melhorar na esfera patati patatá. Não, por quê? Porque ele já sabe que o que vai ser escrito ali é a sua opinião. Então a primeira pessoa do singular nunca cometa este erro, nunca coloque isso na sua redação. Beleza? Agora, a primeira pessoa do plural não é proibido. E muitos professores recriminam isso. O que eu quero te orientar? Você pode colocar, nossa pátria precisa de ajustes. Então, ou seja, esse nossa representa a primeira pessoa. Você está se incluindo. Não há problema em você se incluir no texto uma ou duas vezes. Há problema de você escrever a primeira pessoa do singular e diretamente cometer redundância, dizendo eu penso, eu acredito. Agora, se você usar de forma amena, de não exageradamente, a primeira pessoa do plural, não há problema algum. Então, nossa pátria, precisamos, você só não pode abusar disso. Agora, eu penso, eu acredito, eu acho, seria redundância, totalmente considerado um crime na redação. Ramon, como formar minha tese? Vamos lá, Jorginho. É uma coisa muito simples, formar a sua tese. Lembrando que ela é super importante, ela é o coração do texto, é o meu pensamento que no desenvolvimento eu tenho que provar. Eu vou abrir a prova do Enem, vamos dar exemplo que lá o tema seja corrupção. Corrupção no século XXI, corrupção no Brasil. Você vai pegar o seu lápis e escrever o que eu penso sobre isso. Ao responder isso, por exemplo, a corrupção é prejudicial em todos os âmbitos da sociedade, principalmente, e segue seu pensamento. Esta frase é a resposta do que você pensa. A resposta do que você pensa é a tese. Então, resumindo, vou chegar ao tema e fazer a pergunta: o que eu penso sobre isso? A resposta que eu tiver é a minha tese e ela que eu tenho que defender. Ramon, como usar a intertextualidade no Enem? Natiele, isso o Enem ama. O que o Enem quer? Ele quer que o aluno consiga pegar várias áreas do conhecimento para agregar ao seu texto e fazer com que o seu texto não seja somente belo na escrita, mas também belo em conteúdo. Então, como que você vai usar a intertextualidade? Você pode usar do modo no discurso direto, que é fazer o quê? Você colocar, segundo o poeta Cazuza, 2 pontos, e joga o que o Cazuza falou em uma das suas músicas. Eu vejo o futuro repetindo o passado. E aí você joga o tema. Ou você pode fazer com o discurso indireto, que é o seguinte, você falar no lugar da pessoa. Então você pega uma frase, esta mesma que eu dei para você, eu vejo o futuro repetindo o passado, e você coloca, como dizia o Cazuza, que via o futuro repetindo o passado, que era um museu de grandes novidades, e você começa a discorrer o seu texto. Então você pode jogar com os 2 pontos, com a fala direta do autor da frase, ou você pode parafrasear a do autor. Agregando pensamentos de outras pessoas, o seu texto vai ficar muito mais forte. Professor, quais conectivos são ideais para eu começar minha conclusão? Grazi, você pode fazer o seguinte, eu vou falar todas as conjunções conclusivas, as quais você pode usar no seu texto, e você escolhe aquela que você sentir mais à vontade. O portanto, ele é muito usado. Se você quiser usar outra, vai ser melhor, vai ser mais criativo. Uma orientação que eu dou a vocês é não usar as adversativas, porque há muitos alunos que começam a sua conclusão com mais porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Essas conjunções são adversativas e não cabem na conclusão. Para começar a sua conclusão, o ideal é que você use as logo, portanto, então, assim, dessa forma, destarte, por conseguinte, por isso, de modo que, em vista disso.
Ou seja, elas apareceram aqui no vídeo, você veja que você se sente mais à vontade e comece a sua conclusão com alguma delas. Professor, quais são os melhores agentes para usar numa conclusão? Beleza, Ana Luísa, preste atenção. Os agentes executores são essenciais na conclusão, pois eles que fazem as propostas, eles que executam. Existem alguns que já estão sacramentados, ou seja, o Brasil inteiro usa, de norte a sul, que são eles: a mídia, o governo, ONGs, ministérios, indivíduo, família, sociedade. E eu peço que você tente sair um pouco deste senso comum. Então você pode criar alguma coisa com o poder legislativo e colocar o poder legislativo para atuar como agente executor. Você pode pegar o outro poder, que é o poder executivo, e pesquisar para você ter mais segurança do que falar sobre ele. E também o poder judiciário, que é um agente executor. Você pode agregar os pais, os professores, os policiais. Então são coisas que saem um pouco do senso comum, como é o governo. E outra orientação que eu dou a vocês: tente em uma proposta colocar 2 ou 3 agentes executores. Então, por exemplo, o governo, que é o que todo mundo usa, que talvez você sinta mais confortável, formar uma parceria com ONGs e professores e coloca a proposta de intervenção. Então tente fazer links entre os agentes para que a sua redação fique mais detalhada e mais rica. Beleza? Pois bem, galerinha, essas foram as dúvidas dos alunos do curso preparatório Passei. Caso você tenha alguma, você pode deixar nos comentários aqui abaixo que nós iremos responder. Nós queremos que você alcance a nota 1000. E você que está assistindo a esse vídeo, dê um like, curta nossas redes sociais e compartilhe. Assim, você vai nos motivar a cada vez mais gravar conteúdo de qualidade para você. Beijo no coração e até a próxima!